Hoje, em Almanac do Front, falaremos das 2 vezes que o Corpo de Fuzileiros Navais Russos foi extinto, os boinas pretas russos. Boa parte do texto vai ser lido, tá, pelo Google, porque a matéria é boa, foi bem escrita, a gente pegou vários textos em russo, traduzimos e tal. Não teria porque a gente ficar aqui lendo, não faria diferença nós lendo o Google. Tá? Mas, antes de começarmos o vídeo, não esqueça de seu like, se inscrever no canal, se não é inscrito. A gente faz isso também no nosso outro canal irmão, que é o Almanac do Crime, caso você se interesse sobre as notícias do Brasil na folha policial e história do crime no Brasil e no mundo. E esse aqui é voltado para a área militar e de guerras e conflitos, tanto com break news, notícias e histórias mais antigas. Porque a Rússia desmantelou suas tropas de fuzileiros navais não uma, mas 2 vezes. Os boinas pretas russos. Corpo apelidado de Peste Negra provou várias vezes sua importância e eficiência em batalhas. Porém, nem sempre foi valorizada pela liderança militar como hoje o é. Os fuzileiros navais apareceram pela primeira vez na Rússia no início do século XVIII. Durante a longa e devastadora Grande Guerra do Norte, 1700 a 1721, contra a Suécia. Em 27 de novembro de 1704, o Tsar Pedro I ordenou a criação de regimentos de soldados da Marinha para servir no recém-criado Esquadrão do Mar Báltico. Os soldados navais foram selecionados entre os melhores dos regimentos de guardas Preobrazhensky e Semenovsky, arrastados instantaneamente para confrontos contra os suecos. Tiveram seu melhor momento em 7 de agosto de 1714, quando, durante a Batalha de Ganguta, atacaram e capturaram um dos maiores navios de guerra suecos, o Elefante. Outra página brilhante na história dos fuzileiros navais russos foi o cerco de Corfu. Em 1798 e 1799, durante a Guerra da Segunda Coalizão. Trata-se de um episódio raro em que os impérios russo e otomano agiram como aliados. O russo perdeu 31 soldados da marinha durante o ataque à ilha de Vido. Ponto-chave na defesa de Corfu. O ataque rápido e eficaz terminou com a guarnição francesa perdendo 200 homens, além dos 402 presos. Após a tomada de Vido, Corfu acabou sendo capturado em seguida. Embora os fuzileiros navais tenham demonstrado sua eficiência por séculos, a liderança militar russa decidiu, no início do século XIX, que as forças armadas não precisavam mais deles como uma seção independente. Acreditava-se que as tripulações armadas dos navios de guerra e os cossacos poderiam fazer o trabalho. Em 1811, os regimentos foram incorporados às tropas terrestres. Até sua restauração, em 1911, não havia lugar para a infantaria naval entre as fileiras dos militares russos. Durante a Primeira Guerra Mundial, os fuzileiros russos lutaram ativamente nos mares Báltico e Negro. Eram usados especialmente contra o Império Otomano. Fundada em 1916, a Divisão Naval do Mar Negro deveria participar de uma grande operação de desembarque perto de Istambul. No entanto, a Revolução de 1917 colocou um ponto final no ambicioso plano.
Dentre todas as guerras e conflitos dos quais a Rússia participou durante a história, foi a Segunda Guerra Mundial que glorificou o papel dessas tropas. Mais de 200,000 fuzileiros navais soviéticos defenderam bases e importantes cidades costeiras, como Tallinn, Odessa, Leningrado e Sevastopol, participaram de operações de desembarque e deram suporte a contra-ataques. Mais tarde, ofensivas do Exército Vermelho. Durante suas operações de pequeno e grande porte, os fuzileiros navais infligiam aos alemães e japoneses um golpe rápido e eficaz, espalhando caos e terror entre os inimigos. Em dezembro de 1941, 56 fuzileiros navais desembarcaram perto da então ocupada Eupatória, na Crimeia. Lá destruíram a delegacia de polícia, uma aeronave alemã no aeroporto local, vários navios e barcos inimigos no porto. Libertaram 120 prisioneiros de guerra e retornaram para casa com sucesso. As tropas de elite com uniforme preto eram facilmente distinguíveis dos soldados regulares, apelidados de peste negra pelos alemães. Eram frequentemente elogiadas pelo inimigo por sua firmeza, heroísmo e prontidão para resistir à morte. Certa vez, uma pequena unidade de 13 fuzileiros navais foi cercada, mas capaz de manter sua posição por uma semana. Quando a esperança de um avanço finalmente se esvaiu, o comandante Ulian Latsev transmitiu por rádio o quartel-general: "Vamos nos explodir com granadas. Adeus." Logo após o término da guerra, a liderança militar soviética decidiu que não havia lugar para a infantaria naval na nova era nuclear. A história das operações dos fuzileiros navais no pós-guerra ainda permanece, em grande parte, secreta. Sabe-se que foram enviados para a Síria em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, prontos para o combate contra o avanço das tropas israelenses. No entanto, o fim das hostilidades impediu que isso acontecesse. Até 1956, todas as unidades da Marinha haviam sido dissolvidas. Dessa vez, no entanto, os generais não precisaram de um século para perceber o erro. Apenas 7 anos depois, em 1963, o Corpo de Fuzileiros foi restaurado. Hoje, os fuzileiros são conhecidos por suas operações contra piratas somalis. Em 6 de maio de 2010, libertaram o navio-tanque Moskovsky Universitet, Universidade de Moscou. Além disso, eles retornaram à Síria, onde resguardam a base aérea russa em Meymin, perto de Latakia, e das instalações portuárias em Tartus. Os fuzileiros navais fazem parte das frotas do Báltico, do Mar Negro, do Pacífico e do Norte, bem como da flotilha do Cáspio. Segundo várias estimativas, o número total de fuzileiros navais das Forças Armadas da RF não ultrapassa 12.000 pessoas.
Uma característica distintiva dos uniformes dos fuzileiros navais são as boinas pretas. Eles foram apresentados por uma ordem especial do Ministério da Defesa da URSS datada de 5 de novembro de 1963. 3 séculos de glória militar. No final do século XVIII, a principal tarefa dos soldados navais era conduzir operações anfíbias. Os soldados navais participaram de quase todas as guerras travadas pela Rússia. No entanto, como braço da Marinha, os fuzileiros navais só ganharam corpo em 1939, durante a Grande Guerra Patriótica. 40 brigadas marinhas lutaram contra os nazistas. Os fuzileiros navais defenderam Murmansk, Tallinn, Sebastopol, Odessa. Participaram de operações para defender Moscou, Leningrado e Stalingrado. Várias brigadas de fuzileiros navais como parte das frentes terrestres chegaram a Berlim. Mais de 100 fuzileiros navais foram agraciados com o título de Herói da União Soviética. Uma aparição no campo de batalha de jaquetas pretas aterrorizou os soldados da Wehrmacht, que chamavam os fuzileiros navais de demônios negros e morte negra. Tiveram uma solidariedade especial, ousadia impetuosa, orgulho do seu envolvimento no mar, cultura externa e interna característica dos marinheiros e, ao mesmo tempo, solidez, perseverança, orgulho pelo facto de serem eles que, pelo seu progresso na terra, decida o sucesso da batalha. Sóbrio e a coragem prudente inerente à infantaria. O escritor Immanuil Kazakevich lembrou sobre os fuzileiros navais da Grande Guerra Patriótica. Em 1955, com o advento das armas nucleares, os fuzileiros navais foram reconhecidos na URSS como um ramo sem esperança das Forças Armadas e foram eliminados. No entanto, 8 anos depois, foi revivido. Na história moderna da Rússia, os fuzileiros navais mostraram repetidamente suas melhores qualidades em pontos críticos. Os fuzileiros navais têm desempenhado um papel importante na estabilização da situação na República Árabe Síria. A segurança da base naval em Tartus e da base aérea de Khmeimim é fornecida pela 80ª Brigada Marítima Separada da Frota do Mar Negro. Forças Especiais da Marinha. Em termos de suas especificidades e capacidades, os fuzileiros navais das Forças Armadas de RF estão mais próximos das Forças Especiais. Não é tão numeroso quanto o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e não é um ramo separado das Forças Armadas, mas está incluído na Marinha. O especialista militar Dmitry Kornev, em uma entrevista com RT, explicou a importância dos fuzileiros navais nas Forças Armadas modernas. Nos tempos soviéticos, não havia uma compreensão clara do desenvolvimento da Marinha. A URSS estava se preparando, em primeiro lugar, para uma grande guerra terrestre na Europa. Os fuzileiros navais foram atribuídos a um papel secundário para conduzir operações em profundidade tático-operacional no interesse da Marinha, bem como para proteger as bases e instalações da Marinha. Zona costeira.
A diferença entre o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e o Corpo de Fuzileiros Navais da Rússia é principalmente baseada na diferença de táticas. Os Estados Unidos têm operações ofensivas aeronavais com o uso ativo de tropas aerotransportadas navais e de aviação, enquanto a Rússia baseia suas táticas principalmente na defensiva ações das forças terrestres, disse Kornev. O especialista esclareceu que a atenção aos fuzileiros navais aumentou no contexto da operação das Forças Armadas Russas na Síria. Na Síria, os fuzileiros navais estão desempenhando com sucesso tarefas para proteger as bases e instalações das Forças Armadas Russas. Mas, para aumentar ainda mais o potencial de combate dos fuzileiros navais, são necessários novos navios de desembarque, porta-helicópteros e porta-aviões blindados, enfatizou Kornev. Segundo ele, agora há um movimento do Corpo de Fuzileiros Navais em direção à mobilidade aérea devido ao uso de helicópteros K-29TB. Na ausência de veículos de combate de infantaria ou veículos blindados especialmente projetados para os fuzileiros navais, são usados BMP-3, BMD-4 e BTR-82A modificados. No entanto, o ideal é que eles precisem de veículos blindados com possibilidade de pouso além do horizonte, quando o equipamento pode ser lançado de paraquedas a uma distância de 40 a 60 km, para então chegar de forma independente à costa, disse o especialista militar notado. No Fórum Exército 2017, foi apresentada uma versão do bumerangue blindado transportador de pessoal, desenvolvido especificamente para a Marinha. O bumerangue não deve apenas forçar independentemente pequenos obstáculos de água, mas também participar do pouso de assalto anfíbio a uma distância de mais de 60 km da costa, para o qual está planejado o uso de hovercraft de alta velocidade, um casco blindado de deslocamento selado e 2 canhões de água na popa fornecem ao bumerangue de 20 toneladas uma velocidade de água de cerca de 12 km/h. De acordo com especialistas, o canhão de artilharia autopropelido 2S-31 Viena baseado no BMP-3 pode ser usado para apoiar os fuzileiros navais com fogo. Em 2010, o Viena foi colocado em serviço. No momento, apenas as forças de mísseis estratégicos possuem esse equipamento. Para o movimento dos fuzileiros navais através do mar, são usados navios de desembarque. O mais incomum dos navios de assalto anfíbios russos é o Zuba, uma pequena nave de pouso com almofada de ar. O Zubr é capaz de viajar 300 milhas a velocidades de até 111 km/h, pousando até 500 pessoas, cobrindo-as com salvas de lança-chamas propelidos por foguetes e sistemas de artilharia de 6 canos. Os hovercraft são protegidos de ataques aéreos por 4 sistemas de mísseis antiaéreos Igla. Marinha agora está armada com 2 bisões. Em 15 de junho de 2017, o Comando Principal da Marinha anunciou que estava planejando reviver a produção dos navios de pouso com almofada de ar do projeto 12.322 do tipo Zuba.
Segundo representantes das fábricas Mori e Almais, a construção dos navios não pode começar antes de 2019 a 2021. No momento dos novos navios de desembarque, a Rússia tem Ivan Gren, um grande navio de desembarque russo do projeto 11.711. E o segundo navio da série, Pitar Morgunov, está a caminho. No entanto, há também o projeto Priboi, que deve substituir o Mistral, que ainda não foi recebido da França, observou Kornev. Segundo ele, o novo programa de armamento do Estado terá grandes navios de desembarque. Mas a principal força dos fuzileiros navais são, naturalmente, os próprios fuzileiros navais, enfatizou o especialista. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu like se não deixou seu like. Curta, se inscreva no canal. Muito obrigado.